3 do livro Vinha de Luz, autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isto mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá a enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Mestre Jesus, divino amigo de toda a humanidade, nós te buscamos mais uma vez e te rogamos que nos abençoes nesta noite de estudos da doutrina espírita. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor a lei cósmica, a melhor compreender as nossas responsabilidades perante a vida e também como executar os nossos deveres da melhor maneira, para que de pouco a pouco nos aproximemos de Ti e com isso também consigamos dar alguns passos a mais na direção de Deus. Senhor Jesus, permite que estas bênçãos de esclarecimento, de luz espiritual para o nosso entendimento, possam também atingir e alcançar outros tantos irmãos nossos, clarear-lhes o raciocínio, aquecer-lhes o sentimento, para que também de sua parte consigam
andar alguns passos a mais na direção do Altíssimo. Agradecemos, Jesus, por tanto amor que nos dedicas, pela paz que derramas sobre todos nós diuturnamente. E com alegria, com emoção e imensa gratidão nós te louvamos, Mestre amado, dirigindo-te também de nossa parte o nosso carinho, a nossa ternura. Bendito sejas, Jesus Cristo, agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos continuar nosso estudo do capítulo Comunhão com o Alto. Como sabemos, é um capítulo que trata das reuniões mediúnicas que foram organizadas em centros espíritas muito bem selecionados pelas equipes ou pela equipe da Colônia Maria de Nazaré para o atendimento em reuniões especializadas, mediúnicas, fechadas, como nós já sabemos, nós já vimos, com médiuns devidamente adestrados, também muito bem selecionados pela espiritualidade superior, para o atendimento dos espíritos suicidas que estavam em condições mais difíceis, aqueles nos quais os tratamentos na Colônia Maria de Nazaré, os tratamentos do mundo astral, não estavam gerando resultados, os resultados esperados naqueles irmãos. Lembrando também que aqueles outros irmãos suicidas, espíritos suicidas da Colônia Maria de Nazaré, que estavam já em melhores condições, sendo beneficiados pelos tratamentos do mundo astral, eles também foram levados àquelas reuniões que se dariam na crosta, nos centros espíritas, para que, de sua vez, pudessem, com as experiências que presenciariam, né, das comunicações daqueles espíritos suicidas em difíceis condições, eles também tirassem daquelas experiências valiosos aprendizados para a sua vida. Então, nós já tínhamos visto na última aula, nós vimos por último como estavam organizados aqueles espíritos ali presentes, né? Os suicidas em piores condições e os suicidas, espíritos suicidas que estavam em melhores condições, iriam apenas assistir à reunião. Nós não tínhamos mencionado ainda a organização dos espíritos trabalhadores que estariam trabalhando naquelas reuniões. Então a gente começa hoje a comentar a respeito de como o autor descreveu a área do recinto onde se encontravam os trabalhadores encarnados que participariam da reunião mediúnica. Então nós vimos na aula passada os espíritos suicidas, tanto os em melhores condições e os que se comunicariam, como eles estavam organizados. Agora nós vamos verificar como estava organizada a reunião do ponto de vista dos participantes, trabalhadores encarnados, também a questão espiritual, o ambiente espiritual em torno da localidade onde estavam no recinto os trabalhadores encarnados. Segundo o autor, o que poderiam perceber do ambiente os encarnados de modo geral e quais as impressões que tinham os encarnados com mediunidade de evidência, ou seja, aqueles que não tinham mediunidade de evidência, como eles percebiam o ambiente, e os que tinham mediunidade de evidência, como é que eles percebiam esse mesmo ambiente. Além disso, o que o autor comentou a respeito dos comentários feitos pelos médiuns videntes aos demais companheiros. Então, para nós nos localizarmos, essa resposta começa no parágrafo seguinte. Diz assim o autor:
Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um um lugar conveniente. Então aqui a gente sabe que participavam os médiuns, além disso, aqueles que realizariam a sustentação do ambiente também colaborariam com a sustentação do ambiente, e o diretor da reunião encarnado, que seria também o dialogador com os espíritos comunicantes. Diz ainda o autor: para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa que singela toalha guarnecia, livros, papéis em branco para eventual psicografia, esparsos à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Ou seja, de modo geral, os encarnados só percebiam aquilo que era material mesmo, aquilo que os olhos físicos podiam contemplar, verificar, né? O próprio ambiente material físico. Mas havia médiuns videntes. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora da rotina e comunicavam timidamente a seus pares em discretas confidências que visitas importantes do além honravam a casa naquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia de lanceiros, dos médicos com seus aventais e emblemas, e enfermeiros azafamados no que, em verdade, não eram acreditados, pois, ainda no primeiro decênio deste século, mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrando os mistérios de sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. É interessante estes detalhes, porque os médiuns videntes conseguiam perceber algo, não tudo, mas algo da movimentação, se deram conta de que havia uma movimentação espiritual e elementos espirituais diferentes das reuniões regulares que eles realizavam. E ao descrever esses elementos diferentes, inclusive os lanceiros, as milícias, eles não eram muito bem acreditados pelos demais, havia uma certa desconfiança. O que é natural. Nós lembramos que a essa época ainda não havia as obras mediúnicas psicografadas por Chico Xavier, as obras de André Luiz, mais especificamente, que trouxeram uma grande colaboração para a melhor compreensão do mundo espiritual, com detalhes que Allan Kardec não podia incluir ainda nas obras básicas ou na revista espírita. Ele próprio diz que ele tinha como missão apresentar a base da doutrina, os fundamentos da doutrina, e que os espíritos de início não tinham por intenção dizer tudo, evidentemente, porque não tinham nem condições de dizer tudo. Uma casa, qualquer edifício é construído etapa a etapa. Então é necessário primeiro se estabelecer o alicerce da construção e depois vai se edificando sobre este alicerce. O alicerce tem que estar muito bem firme, muito bem construído, elaborado, para que o edifício depois não sofra prejuízos e venha a ruir. Então ali nós tínhamos Allan Kardec com a tarefa de trazer-nos este alicerce muito bem construído, muito bem sólido, para que depois as complementações viessem paulatinamente. E ele próprio dizia, a doutrina espírita, ela nunca vai ser ultrapassada porque é uma doutrina de progresso, que estará sempre sendo complementada, não alterada, complementada, porque as bases são o alicerce. Se você tira o alicerce, todo o resto desmorona. E o alicerce
é baseado na verdade. Como você vai extrair a verdade? Então Kardec, ou as obras de Allan Kardec, jamais estarão ultrapassadas, porque são a base, são os fundamentos da doutrina. Agora, os complementos vêm paulatinamente. Apenas que nós devemos ter muita cautela com relação a esses complementos, para não aceitar qualquer coisa. Devemos utilizar a base, os fundamentos da doutrina, o critério da lógica da razão, passar tudo pelo crivo da razão e também pelo crivo da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Daí, com isso, nós temos maior segurança para, digamos, aceitar complementações àquela base doutrinária. Sempre lembrando que essas complementações devem estar concordes com a base doutrinária. Se estiver em contradição com essa base, que é verdadeira, portanto, essa complementação não pode ser aceita porque não está baseada na verdade. Então, aqui no início, nós tínhamos, nesta época, sobretudo a base, os fundamentos da doutrina espírita. E Kardec não tinha podido, nem era a tarefa dele, trazer os detalhes sobre vários assuntos, inclusive sobre a vida no mundo espiritual. Ele mesmo diz que tudo indicava, segundo os Espíritos, que ele se reencarnaria para dar continuidade à tarefa dele. Não tinha como numa única reencarnação ele realizar todo o trabalho. Então que a programação, a princípio, era que ele se reencarnasse e desse continuidade ao trabalho, mas que também outros dariam continuidade ao trabalho. Não há dúvida de que Dona Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e alguns outros médiuns foram selecionados para colaborar nesta complementação, trazendo detalhes. E André Luiz foi um desses espíritos que auxiliaram neste trabalho de complementação. Mas nesta época nós não tínhamos ainda as obras de André Luiz. Além de tudo, devemos também recordar que quando surge a primeira obra de André Luiz, Nosso Lar, ela não foi bem recepcionada pelo movimento espírita, nem mesmo pela Federação Espírita Brasileira, porque havia detalhes que chamavam muito a atenção com as suas características. E houve necessidade de muito estudo, muita discussão entre aqueles que participavam, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, outros tantos do movimento espírita, para realmente constatar e passar todas aquelas informações, aquela imensidão de detalhes que temos na obra Nosso Lar e as demais que foram surgindo em seguida, passar tudo aquilo pelo crivo da razão, pelo crivo da universalidade dos ensinos dos Espíritos, buscar informações com outros médiuns também, para haver uma maior segurança, verificar se outros Espíritos, ou os mesmos Espíritos por outros médiuns, confirmariam aquelas informações. Então, houve um período em que a própria obra Nosso Lar, de início, não foi aceita por grande parte do movimento espírita. E é interessante que ainda hoje há uma parcela menor, mas ainda há uma parcela do movimento espírita que não aceita as obras de André Luiz, ou obras como a de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, considerando, por exemplo, esta obra como uma obra de ufanismo. Mas, quando nós analisamos essas obras, verificamos que estão de acordo com a doutrina espírita. Foram detalhes, revelações complementares, por isso chamadas obras complementares ou subsidiárias, à obra principal, que é do próprio codificador. Então imaginemos o receio daqueles indivíduos que ouviam a descrição
daqueles médiuns com detalhes que, mesmo os que tinham lido, estudado a obra de Kardec, detalhes que não constavam dentro da obra de Allan Kardec. Alguns, pelo menos, detalhes. Então, isso realmente chamava a atenção e o receio de aceitar algo que não correspondesse à verdade. Nós poderíamos pensar num primeiro momento, mas que pessoal mais chato, né? Desacreditar assim. É evidente que a simples negação não é positiva. Isso não é verdade, isso não existe, isso não é positivo. Kardec nunca agiu desta forma. Nós lembramos que ele tinha um espírito científico. A ciência, qualquer ramo da ciência tem como mãe a filosofia. A filosofia é o amor, a amizade com a sabedoria. Para nós nos tornarmos sábios, precisamos compreender ou buscar a verdade, para que, compreendendo a verdade, nós nos adequemos a este padrão e daí nos tornemos sábios. Então, o espírito científico é de busca da verdade, ainda que a verdade demonstre-nos que estávamos errados, que tudo aquilo que a gente acreditava não era real. Daí simplesmente nós ficamos com a verdade e abandonamos os nossos pontos de vista. Isso é o espírito científico. Não temer a busca da verdade, não se fechar em preconceitos, mas buscar a verdade efetivamente e aceitá-la. Quando o indivíduo se depara com a verdade, aceitá-la. Deixar o orgulho de lado e humildemente aceitar a verdade. Há de se ter uma grande cota de humildade para esta realização. E Kardec era toda humildade. Então ele buscou a verdade e encontrou a verdade. Então, de início, quando lhe falam por primeira vez, o seu amigo lhe fala por primeira vez a respeito dos fenômenos, ou depois o outro amigo lhe fala também, ele não nega nada a prioristicamente, nada a priori. Ele diz que ele não tinha ainda como acreditar, não estava convencido, não podia aceitar. Não aceitar é muito diferente de negar. São coisas diferentes. Eu não aceito, mas eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Por enquanto eu não aceito nada. O dia que eu tiver provas, daí sim eu aceito. Porque para eu dizer que não existe, não pode, é impossível, eu tenho de ter provas também. Eu tenho de investigar e chegar à conclusão a partir de fatos, de evidências, de provas. Como ele não tinha investigado nada, ele ouviu falar, ele disse, eu não aceito, mas não nego. Esse é o espírito científico. Então Kardec jamais negou nada a prioristicamente, porque senão ele não teria o espírito científico. Se ele não tivesse essa característica de humildade, ele já não estaria em condições de codificar a doutrina espírita. Seria um espírito orgulhoso, nega prioristicamente, só porque eu não tenho provas, ninguém me provou, eu digo que não existe, é impossível. Então aqui, claro que o comportamento de simples negação não é saudável, mas também nós podemos compreender que, de certa forma, era também prudente da parte daqueles irmãos nossos do Centro Espírita não aceitar pura e simplesmente só porque algum médium disse. O ideal seria o comportamento de manter-se neutro. Vamos ver com o tempo se isso realmente é isso mesmo, se é dessa forma, se outros médiuns podem confirmar a informação, se teremos informações dos benfeitores espirituais, faremos uma análise melhor, vamos revisitar as obras de Allan Kardec e ver que de repente isso que nos foi revelado, que os médiuns videntes nos revelaram, ao analisar novamente as obras de Allan Kardec, mesmo que nós não constatemos especificamente estes detalhes, podemos verificar que não estão em contradição com a doutrina. Aí está o comportamento do espírita.
Não negar nada, investigar aquilo que nós não compreendemos de momento. Deixemos para uma reanálise um pouquinho mais tarde, porque daí com maior experiência, maior maturidade, com estudos a mais, talvez compreendamos aquilo que antes não tínhamos condições de compreender. Então é interessante esses detalhes todos. E aqui a questão dos militares em ação. No mundo espiritual precisamos de militares, de guardas, de seguranças. Na Terra também. Porque há muita violência, a gente já viu desde o início do livro, muita violência no mundo espiritual. E no texto de início, Emmanuel diz que a quantidade de espíritos que partem para o além completamente despreparados é gigante. A maioria. Porque a maioria está mais interessada em viver a vida, em desfrutar a vida. Quando falamos de desfrutar a vida, fique bem entendido as questões, as coisas materiais da vida. Porque na vida também estão incluídas as questões espirituais, mas a maioria da humanidade ainda despreza as coisas materiais, espirituais. Mesmo quando se vincula a alguma religião, é mais pro forma, sem um real interesse de busca da verdadeira espiritualidade. Age dentro da religião de maneira mecânica, apenas para comparecer, para cumprir a obrigação social e ponto. Então, se a maioria busca a experiência, desfrutar das coisas materiais e despreza, vira as costas para as questões espirituais, realmente não busca de maneira sincera a espiritualidade, é natural que compreendamos, concluamos que a maioria das pessoas viventes na Terra desencarna mal, desencarna em condições complicadas, porque não tem a mínima noção do que realizar, do que fazer. A maioria, uma grande parte pelo menos, não faz nem ideia que já desencarnou, ou seja, que não conta mais na estatística dos chamados vivos no corpo físico. Às vezes demora a compreender o que se passou, ou seja, a desencarnação, a morte física. Quando se dá conta realmente que não tem mais o corpo físico, fica perdido, atrapalhado, porque daí não tem ideia do que seja a morte. Estou morto, mas estou vivo. Se estou vivo, o que eu vou fazer agora? Porque eu nem sei o que fazer. Então, uma série de questões. Por isso, realmente, uma boa parte desencarna em condições muito difíceis. E temos aqueles, se temos uma grande quantidade de pessoas ainda agressivas, violentas, mal educadas, os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Perdendo o corpo físico, eles perdem a vestimenta material, física, mas continuam sendo eles mesmos. Os agressivos continuam sendo agressivos, os bandidos continuam sendo bandidos, os violentos continuam sendo violentos, até o dia que decidam mudar, e às vezes só vão mudar depois de uma nova reencarnação, passando por experiências muito dolorosas, muitas vezes com limitações físicas para conter os impulsos agressivos. Então, sim, da mesma forma que nós precisamos ainda da lei humana para reger aqui as relações sociais, e precisamos de policiais, de militares, porque somos ainda muito agressivos, muito bélicos, muito violentos, no mundo espiritual também. Se não fossem estes seguranças, estes militares, todos aqueles que realizam a defesa dos templos religiosos, não apenas dos centros espíritas, mas de um modo geral, de todas as instituições de caridade, os espíritos violentos, agressivos, contrários ao bem, invadiriam essas instituições e gerariam grandes perturbações até destruírem essas instituições. Isso ocorre também no movimento espírita, por isso que as casas espíritas, quando os dirigentes não
levam a sério, não coordenam bem os trabalhos seriamente da casa espírita, quando descambam para atividades ou comportamentos muito levianos e perdem a assessoria dos bons espíritos, perdem também essas defesas. Aí essas casas espíritas são invadidas por hordas de espíritos perturbadores, trevosos, e em pouco tempo a casa espírita se desfaz ou se transtorna completamente, os trabalhadores acabam em processos obsessivos e vemos realmente lamentáveis situações, mesmo no movimento espírita. Então, neste parágrafo, alguma pergunta, algum comentário? Depois, na sequência, nós verificamos o autor dizendo a respeito das possibilidades dos suicidas em melhores condições de perceber o ambiente e as ocorrências espirituais da reunião. Ou seja, nós mencionamos as condições de perceber o ambiente espiritual da reunião pelos encarnados, os que não eram médiuns videntes e os que eram médiuns videntes, e agora esta condição dos espíritos suicidas em melhores condições, que está no parágrafo seguinte. Diz aqui o autor, nós outros, porque ele se incluía também nesse grupo de espíritos suicidas em melhores condições. No entanto, não fora a degradante indigência que nos guilhetava a inferioridade espiritual, ou seja, nos prendia à inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que os nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua gloriosa significação. Aqui há uma lição muito interessante também, porque há muita ainda confusão, algumas vezes até mesmo entre os espíritas. Muitos acreditam que basta o indivíduo desencarnar para ele ter todas as possibilidades, as faculdades espirituais dele na plenitude. Não é assim. Muitos acreditam, por exemplo, que basta o indivíduo desencarnar para ele se recordar de todas as reencarnações passadas. Não é assim. Pode ser assim para espíritos muito avançados, moralmente muito elevados. Claro que os espíritos muito nobres, eles têm condições que não são comuns à humanidade terrestre, encarnada ou desencarnada, evidentemente, porque esses espíritos muito elevados nem participam da nossa humanidade, a não ser temporariamente, esporadicamente, em condições missionárias. Allan Kardec desencarnou e se comunicou no mesmo dia na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso é comum? Não. Isso é incomum. Há de se ter uma lucidez espiritual muito grande. Isso só é possível a espíritos que se foram muito bem treinados para ter esse equilíbrio. Se treinaram, se disciplinaram. E pessoas que da nossa condição mediana para baixo espiritual, nós precisamos, para chegar a um equilíbrio desses, certamente de várias reencarnações ainda. Chegaremos lá. Mas, se nós não estamos ainda em condições de equilíbrio hoje e desencarnarmos, teremos de esperar certo tempo. Quanto tempo? Não sabemos. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Depende muito do esforço que cada espírito fizer, mesmo depois da desencarnação, para poder se equilibrar. Nós vemos no livro aqui que os esforços eram variados. Variavam de pessoa para pessoa. Há espíritos mais rebeldes, há espíritos mais dóceis, há espíritos mais aplicados, há espíritos mais preguiçosos, como na Terra, porque são apenas pessoas. Então, deste modo, compreendemos que ao desencarnar, a não ser que seja um espírito muito elevado moralmente, o indivíduo não retomará suas faculdades espirituais em sua plenitude, porque não as tem em plenitude, nem as tinha antes de reencarnar, nem as terá depois de desencarnar,
só se terá em plenitude quando avançar muitíssimo do ponto de vista moral. Muitas vezes, no nosso estágio evolutivo, sobretudo para aqueles que não treinaram, não se disciplinaram, não se educaram minimamente para a desencarnação, para a vida além da sepultura, muitas vezes esses indivíduos permanecem bom tempo com amnésia, inclusive das questões ou das informações a seu próprio respeito da última reencarnação. Muitos espíritos se comunicam em reuniões mediúnicas, não necessariamente suicidas. Espíritos comuns se comunicam aturdidos. Se o dialogador perguntar-lhe qual é o seu nome, onde você vivia, do que você morreu ou desencarnou, é muito provável que eles não se lembrem, não tenham ainda muita noção. Muitos não vão saber, eu não sei meu nome. Ou podem saber o próprio nome, mas não sabem exatamente o que aconteceu com eles próprios. Não sabem nem mesmo muitas vezes que morreram, ou se sabem, já se dão conta de que desencarnar, não sabem como ocorreu o evento, o fato da morte física. Não sabem quem são os familiares. Isso varia. Há alguns que sabem, mas muitos apresentam uma certa amnésia. Isso está estudado também nas obras complementares. E também quando nós lemos a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a segunda parte que é de comunicações espirituais, de comunicações mediúnicas, recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobretudo, nós verificaremos lá comunicações de espíritos que não conseguiam concatenar ideias, não sabiam exatamente quem eram, qual era o próprio nome, e daí normalmente algum benfeitor espiritual, muitas vezes o próprio São Luís, o guia, o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dava esclarecimentos. Nosso irmão ainda está muito aturdido, está com uma certa amnésia, não consegue organizar bem as ideias. Então, por esta razão, é que os espíritos não terão condições mesmo, por exemplo, de ver muitas vezes os benfeitores espirituais, a não ser que os benfeitores condensem muito, quase se materializem diante daqueles espíritos, porque uma vibração maior não conseguem ver os espíritos em condições inferiores. Então, os espíritos, a gente já viu também neste livro, que na colônia, mesmo na colônia Maria de Nazaré, os benfeitores espirituais, para conversar e realizar os tratamentos naqueles espíritos suicidas, tinham de condensar, diminuir o padrão vibratório para que o corpo espiritual deles ficasse tão materializado, tão condensado, que aqueles indivíduos pudessem vê-los. Então há uma limitação das faculdades dos sentidos. Não exatamente físicos, não tem mais o corpo físico, mas os sentidos do corpo espiritual pelo espírito. Por exemplo, a visão, a audição. Então estavam também tolhidos nas suas percepções em razão da sua inferioridade moral e espiritual. Tanto é que, em determinado momento, logo aqui na sequência, nós vamos verificar que, para que o autor pudesse perceber melhor de onde vinham aquelas irradiações luminíferas, ele pediu auxílio para os benfeitores. Vocês poderiam me fornecer algum recurso? E eles fornecem lentes, né, que viabilizam a Camilo enxergar um pouco melhor, com um pouco mais de detalhes. O próprio espírito André Luiz relata também, em uma de suas obras, que quando havia um grande rebuliço e um espírito detectado como um vampiro estava querendo adentrar a instituição espiritual, um dos coordenadores foi chamado para atender naquela situação mais delicada, e André Luiz fica compadecido. Era o caso daquela mulher que tinha praticado muitos abortos em outras pessoas, e então ela era um espírito denominado vampiro, mas André Luiz não percebe isso. Foi necessário ampliar a percepção visual dele para que ele percebesse todos os desequilíbrios daquele espírito, daquela mulher, e a falta de sinceridade dela. Porque em primeiro momento ele achou até uma falta de caridade. A mulher está chorando, está desesperada, quer abrigo, está pedindo humildemente para ser acolhida e não vão acolhê-la. Daí o benfeitor
auxilia André Luiz a enxergar com maior clareza. Ele não enxergou de primeiro momento porque ele ainda não estava ainda estava muito materializado para perceber aqueles detalhes. Isso é muito importante compreendermos, porque ainda há muita confusão, repetimos, no movimento espírita. Não precisamos nem falar daqueles que não são espíritas, ou fora do movimento, no movimento espírita. Quantas vezes nós podemos ouvir confrades, irmãos espíritas dizerem: fulano de tal desencarnou, já é um espírito, certamente um espírito de luz, etc. Não é assim. Para termos uma noção melhor do que se passa, podemos ler um livro extraordinário psicografado por Chico Xavier, ditado por um espírito que foi na Terra vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ainda na época que era a sede no Rio de Janeiro. Hoje no Rio de Janeiro é a sede histórica e a sede oficial, digamos assim, administrativa, é em Brasília. Frederico Figner, que assina a obra intitulada Voltei, com o pseudônimo de Irmão Jacó, porque ele era um imigrante. E quando ele chegou ao Brasil, ele era vinculado ao judaísmo, era judeu. Então ele utiliza um nome característico. Mas ele que era espírita, ele que era realmente caridoso, que conhecia a doutrina espírita, atuante, trabalhava nas tarefas espíritas, também era muito atuante na questão social, ele desencarnou e teve grandes dificuldades de readaptação no mundo espiritual. Ele tinha certeza de que ia ser muito fácil para ele, muito conhecedor da doutrina, trabalhador de casa espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e teve grande dificuldade. E ele relata essa experiência nesse livro, Voltei. Ele se dá conta de que pessoas que às vezes não tinham nem mesmo conhecimento espírita, logo depois de desencarnadas, irradiavam certa luz, como uma senhora que era muito simples, não era espírita, tinha sido de uma profissão muito simples também, e irradiava a luz própria da região peitoral. E ele não irradiava absolutamente nada, nada. Ele fica muito constrangido com essa situação, porque era espírita, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, mas não tinha recursos, não conseguia volitar, não conseguia quase nada. Teve que ser assessorado por bom tempo. Levou um bom tempo para que começasse a sair alguma luzinha do peito dele também. Então ele leva um choque de realidade. Não trabalhou internamente o suficiente para ter essas condições. Realizava muitas atividades espíritas, mas não aperfeiçoou o íntimo. Então ele não tinha esses recursos também dilatados. E era um espírita, foi vice-presidente, como nós mencionamos, da Federação Espírita Brasileira. Está, portanto, no livro Voltei, ditado pelo espírito Irmão Jacó, que foi o pseudônimo utilizado por Frederico Figner. Esta obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Corroborando com isso que você falou, no livro Os Mensageiros, também de André Luiz, ele participa de um evangelho no lar, na casa da dona, acho que é Isabel o nome dela. E ele comenta que tem a dona Isabel e os filhos participando no plano encarnado, e que no plano desencarnado haviam vários espíritos. Quando ela vai fazer as considerações, ela é inspirada por um espírito mais elevado que estava presente aos trabalhos. E ela comentava com os filhos aquilo que ela conseguia captar da mensagem. Não conseguia passar tudo. Mas daí ele fala que no plano espiritual haviam espíritos que só conseguiam pegar a mensagem através da audição da voz dela, porque embora o espírito que a inspirasse estivesse não falando, né, mas estivesse tornando público os seus pensamentos,
alguns não conseguiam ouvi-lo, tamanha a diferença de vibração entre eles. Então eles conseguiam só pelo que ela falava e não do plano espiritual. Exato. É o que nós aprendemos quando nós já mencionamos também aqui, logo nos primeiros capítulos, a gente estudou ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Isso está em O Livro dos Espíritos. E ali Kardec então menciona que como é que os benfeitores espirituais conseguem se fazer visíveis e também serem ouvidos pelos espíritos inferiores. Então, aí há uma necessidade de esses espíritos superiores ajustarem as próprias forças, as próprias vibrações, condensarem o suficiente para se fazerem percebidos. No caso mencionado do Evangelho no Lar na residência da Dona Isabel, no livro dos Mensageiros, como eles tinham um instrumento, digamos, mediúnico ali disponível, ele então não necessitou se fazer, digamos, condensado o suficiente para que os espíritos participantes em condições inferiores ouvissem ou até mesmo ouvissem, porque ele ia ter o recurso mediúnico. Então a Dona Isabel falando o que o benfeitor lhe transmitia mediunicamente pela intuição, eles já poderiam ouvir. Esta é a razão também pela qual os próprios amigos espirituais, benfeitores espirituais, sugerem que nós encarnados, ao fazermos o Evangelho no lar, mesmo que estejamos a sós, façamos a leitura em voz alta e façamos os comentários também em voz alta, porque nós não estaremos realmente a sós, fisicamente talvez, mas estaremos acompanhados dos próprios benfeitores espirituais, do nosso guia espiritual e de espíritos que eles trazem de maneira absolutamente controlada para acompanhar, muitas vezes até os nossos próprios inimigos espirituais, para acompanhar a leitura, os comentários, a prece, receberem também o passe ao final que os benfeitores dão em todos os presentes, os encarnados e desencarnados. Então, para se beneficiarem também. E porque eles não teriam condições de ouvir os benfeitores ou de enxergá-los, a não ser nesta condição em que eles se condensem perispiritualmente, então eles podem ouvir o encarnado ler, o encarnado comentar e vão aprender desta forma. E daí os benfeitores utilizam-se de algum encarnado que tenha maior facilidade de recepção intuitiva do pensamento, da inspiração dos benfeitores, e eles inspiram, intuem o encarnado a falar isso ou aquilo, a interpretar ou analisar o tema dentro daquele ou de outro ângulo. Então é bem interessante. Isso deixa bastante claro que as percepções e sensações dos espíritos variam também ao infinito de acordo com as possibilidades de perceber e sentir de cada espírito de acordo com a evolução das aquisições de cada um mediante os próprios esforços. De modo que a gente vai eliminando várias ilusões ou mitos que ainda perduram no movimento espírita, né? Falsas crenças. Nós vamos para a próxima questão, o próximo tópico. O autor comenta que logo ao adentrar o recinto, notou a existência de uma mesa tosca, onde se reuniriam ao seu redor os trabalhadores encarnados para os trabalhos mediúnicos. Mas, ao início da reunião, ele notou uma modificação no aspecto daquela mesa. Então nós vamos ver agora o que comentou o autor a este respeito, que é exatamente no parágrafo seguinte. Ao centro do salão destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o seu presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração.
Isso daqui nós estudamos em O Livro dos Médiuns, quando Kardec analisa a questão da corrente magnética. Kardec também analisa um pouco dessa questão quando fala da prece ao final da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no Livro dos Médiuns ele fala mais detidamente a respeito da questão do magnetismo. Assim como também analisa essa questão do magnetismo no capítulo dos fluidos em A Gênese. Kardec diz: a princípio poderíamos, nessas obras todas mencionadas, concluir que várias pessoas reunidas formariam um campo magnético, um campo fluídico, uma corrente fluídica mais poderosa, que facilitaria os trabalhos espirituais. No entanto, isto só vai acontecer se os indivíduos estiverem irradiando forças magnéticas positivas em uníssono. Por isso que nós vemos, tanto na obra kardeciana quanto na obra de André Luiz, a orientação de que as mentes estejam também vinculadas. André Luiz menciona a questão, ele está num dos postos de atendimento, de socorro, em região intermediária do umbral, e vão fazer, ele com mais outros trabalhadores, benfeitores, uma prece. Uma das irmãs trabalhadoras está designada a proferir a prece. E os demais são orientados no sentido de repetir mentalmente, palavra por palavra, do que aquela irmã está emitindo na sua oração. Porque daí, se eu tenho de repetir palavra por palavra do que o indivíduo que está fazendo a prece falar, primeiro, eu estou concentrado nele. Meu foco de atenção, portanto, meu foco também de energia está para ele. Quando eu me concentro em alguém, a energia que eu emito naturalmente, espontaneamente, está recebendo um impulso da minha mente para se dirigir naquela direção, na direção daquela pessoa. Se eu estou concentrado no que a pessoa está me contando, está dizendo, está falando, a minha energia é direcionada imediatamente para aquela pessoa e para aquele discurso que ela está realizando, para as ideias que ela está emitindo. Porque quando ela pensa, raciocina ou fala, no caso de o pensamento também ser verbalizado, aquilo gera uma manipulação automática de fluidos, do fluido cósmico universal, atraindo fluidos, o fluido cósmico universal, alterando aquelas características do fluido original, imprimindo sobre ele características peculiares, especiais, de acordo com o pensamento que está sendo emitido, com aquilo que está sendo verbalizado. Então forma-se um campo magnético. Quando eu estou focalizado no que a pessoa está dizendo, aquela forma pensamento, digamos, aquela ideoplastia, aquele campo psíquico-energético formado é potencializado pela minha irradiação magnética também, fluídica. É claro que se eu estiver pensando negativamente, eu prejudico aquele campo magnético. Mas se eu pensar no mesmo sentido, eu potencializo aquele campo magnético. Então, quando aquela irmã trabalhadora espiritual estava proferindo a prece, os pensamentos dela organizados, criando um campo mental, psíquico, ondas vibratórias, todos os demais repetindo palavra por palavra do que ela dizia, potencializava cada uma daquelas ideias. Gerava, portanto, um campo uníssono, homogêneo, positivo, superior.
Agora, se nós fingimos estar ou estamos concentrados, mas cada um está concentrado numa coisa, um ora por fulano, outro ora por Beltrano, outro ora por Cicrano. Cada um está isolado. Todos os campos são positivos, mas cada um está isolado. Não se forma um campo mais potente, uníssono, homogêneo. São campos heterogêneos, cada um irradiando numa direção. Então Kardec diz, imaginemos que haja 10 pessoas orando conjuntamente, mas cada um orando no sentido, irradiando no sentido. E daí pensemos que haja 2 pessoas orando, mas as 2 orando conjuntamente no mesmo sentido, uma potencializando o pensamento da outra, a irradiação da outra. Essas 2 em uníssono formam um campo vibratório muito mais potente do que as 10 que oram isoladamente. Então aqui ele diz, comitiva de médiuns, além do presidente, todos encarnados, e afins para a corrente simpática, ou seja, havia simpatia entre todos, havia um pensamento uníssono, eles estavam com as mentes vinculadas, não estavam isolados, cada um pensando no seu próprio trabalho, na sua própria função. Eles tinham cada um a sua responsabilidade, a sua tarefa específica, mas estavam ali com as mentes vinculadas, unidas, irradiando para o alto. Por isso Kardec também dizer que na formação de um grupo mediúnico há de se ter muito cuidado e uma excelente seleção dos membros. Porque individualmente os indivíduos podem até ser bons, mas se não houver entrosamento, afinidade entre os membros, não vai funcionar, porque a reunião mediúnica é um ser coletivo, explica muito bem Kardec em O Livro dos Médiuns. A influência do meio sobre a atividade mediúnica, sobre os médiuns. Basta ter um elemento ali que discordante, alguém que tem uma certa inimizade pelo outro, pronto, isso comprometeu toda a reunião mediúnica. Daí Kardec dizer que os membros de uma equipe mediúnica devem se gostar de uma tal maneira que apenas não moram na mesma casa, porque isso seria inviável. Daí um tem um marido, outro tem também um marido, tem filhos, ficaria inviável. Mas se gostam tanto, cada um tem as suas características, não vão ser todos iguais, cada um está num certo nível evolutivo. Pode ser que eles discordem num ponto ou no outro, não na doutrina, porque a doutrina é uma só, não há como discordar da doutrina na questão, porque ela é clara. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec elaborou a doutrina para que não houvesse múltiplas interpretações. Ali está a verdade muito clara, simples, objetivamente colocada. Mas nós podemos ter as nossas características pessoais, mas se nós nos gostamos, nós nos queremos bem, nos sentimos bem, gostamos de estar juntos, daí esses indivíduos podem compor uma equipe mediúnica. Não competem entre si. Agora, se há competição, se há certas reservas, daí a equipe mediúnica não vai funcionar. O trabalho será prejudicado, porque nós estamos num trabalho eminentemente espiritual, com componentes materiais, mas que vai trabalhar com campos magnéticos, fluidos, que são altamente sensíveis a essa variação de humor, de pensamento. Então há de se ter uma equipe homogênea. Por isso ele diz aqui, rodeavam-na o seu presidente, a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração dos bons espíritos. Porque se a corrente magnética for mesmo que seja uníssona, mas de teor vibratório inferior, vai atrair magneticamente. Nós lembramos o que é o ímã. Ali há um campo magnético de atração ou repulsão. Então nós precisamos atrair magneticamente os espíritos superiores com um campo magnético criado pelos encarnados favorável, positivo. Não existe um campo magnético inferior
atrair espíritos superiores. Não tenhamos nenhuma ilusão, o espiritismo não pode compactuar com ilusões, mentiras, fantasias. Vem combater exatamente as ilusões, fantasias e mentiras, porque tem compromisso com a verdade. E o espírita tem por obrigação estudar todas essas questões se quer realizar um trabalho sério de qualidade na casa espírita. E daí ele diz o seguinte: inicialmente a mesa era muito tosca, de madeira muito tosca, muito simples, muito velha, muito surrada. Mas daquele aspecto inicial, material apenas, de tosca que anotáramos ao entrar, agora se tornava alvinitente, pois dos confins do invisível superior, despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado, em nome de Jesus. Agora, este fenômeno ocorre em reuniões mediúnicas espíritas verdadeiramente sérias, nessas condições. Por isso é que foram muito bem selecionados os médiuns e os centros espíritas lá pelo departamento específico da Colônia Maria de Nazaré. Muito bem selecionados. Aqui alguém gostaria de fazer um comentário, alguma dúvida que ficou? Na sequência, então, ele vai falar sobre, já que ele mencionou esse primeiro fenômeno, essa primeira impressão que ele teve, ele vai mencionar sobre as 3 correntes magnéticas que envolviam a área onde se encontravam os trabalhadores encarnados. Então, assim como temos esta mesa aqui, cadeiras em volta, além daquela reunião mediúnica, havia também uma mesa com cadeiras em torno dela inteira, ali os médiuns, o presidente, sentados nas cadeiras em volta daquela mesa. Então já havia aquele jorro de luz, de vibrações maravilhosas que desciam, como ele disse, dos confins do alto, né, da espiritualidade superior. E daí ele percebe 3 faixas magnéticas distintas, protegendo a área onde ocorreriam os fenômenos, isolando a área do restante do recinto daquela sala. A gente já viu que havia um campo magnético em volta de todo o edifício do centro espírita, numa distância, num raio, numa distância de 2 metros da edificação propriamente dita. Além das paredes na divisa dos muros da casa espírita, 2 metros além, havia então esse campo magnético de primeira defesa, mais a milícia, enfim, para impedir a entrada de espíritos e mesmo de pensamentos dentro do edifício da casa espírita. Mas na sala onde era realizada a reunião mediúnica, havia mais 3 campos de defesa ou faixas de defesa magnética. Então verificamos que a espiritualidade realmente realiza uma operação grandiosa para uma reunião mediúnica. Não é possível que os espíritas sejamos tão levianos e queiramos participar de uma reunião mediúnica de maneira tão leviana, tão despreparada. Entremos na sala onde vai ser realizada a reunião mediúnica falando sobre qualquer assunto, dando gargalhadas. Ou mesmo depois da reunião mediúnica devemos ter o maior respeito. Se estivermos na presença de Jesus, os benfeitores em nome de Jesus enviados pelo Mestre estão ali ainda trabalhando, os espíritos sofredores ainda estão sendo atendidos, acabou a nossa parte, que a gente já viu que é mínima diante do grandiosíssimo trabalho que ocorre numa reunião mediúnica. Vamos a um hospital.
Se alguém começar a gargalhar, falar alto, agir de maneira mais vulgar ou leviana, desrespeitosa, seguranças estarão a postos para nos chamar a atenção. Fale baixo, você está num hospital, há doentes aqui. São trazidos espíritos adoentados nas reuniões mediúnicas. Devemos nos lembrar sempre disso, para que a gente tenha uma conduta condizente. Então, aqui, abrangendo essa primeira corrente magnética produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados. A primeira corrente magnética era criada pelos próprios encarnados. Mas existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições, aqueles espíritos suicidas em melhores condições, mal podiam fixar. Tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes, que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo da sua redenção. Os nossos guias espirituais, muitas vezes, isso está na codificação espírita, em O Livro dos Espíritos, nos acompanham por muitas reencarnações. Muitas reencarnações. Então, nos conhecem profundamente, muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Tem todos os detalhes da nossa ficha kármica. E são espíritos sempre superiores, como diz a codificação espírita. E além desta faixa vibratória, deste campo vibratório composto destes espíritos, vinculados aos médiuns, aos trabalhadores de modo geral, e também, de uma maneira geral, à casa espírita, ao centro espírita, havia uma terceira, ocupando o maior espaço no recinto, e como as duas primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum detalhe neste tópico? Podemos então continuar? Na próxima, então, no próximo tópico, que vai ser o último desta noite, o autor diz que ele pergunta, ele indagamos aqui quem estava ocupando a cabeceira da mesa dos trabalhos e quais as funções daquelas pessoas. Nós poderíamos comentar mais especificamente do trabalho realizado pelos benfeitores Romeu e Alceste. Diz aqui então Camilo: a cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o presidente da reunião encarnado, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que para os métodos hindus usados no Instituto seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual, ou seja, da casa espírita, o guia espiritual do trabalho, e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima deles, Romeu e Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. Então aí a gente já vê, tem digamos, uma indicação de alguns requisitos, ou pelo menos de um requisito fundamental para alguém se tornar o presidente de um trabalho mediúnico, o diretor encarnado de um trabalho mediúnico. Alguém que tenha elevadas disposições para o bem. Uma abnegação, uma entrega, alguém com uma grande compaixão, alguém que se comove com a dificuldade do próximo,
não apenas se comover, porque comover é o primeiro passo, mas se comover e seguir adiante, deixar o indivíduo ali, sai muito comovido, mas não auxilia. Então, o indivíduo deve se comover com a dificuldade do próximo, mas agir. Recordemos o livro dos Espíritos. Bastará ao homem não praticar o mal para estar cumprindo a lei de Deus, para poder progredir, aperfeiçoar-se, garantir uma posição melhor no mundo espiritual. Não basta ao homem não praticar o mal. É necessário que realize todo o bem que lhe esteja ao alcance, que ele possa realizar. E responderá ao indivíduo por todo o mal que resultar do bem que poderia ter feito e não fez. Vejamos que, para realmente nos tornarmos bons, ou um pouquinho melhores, nós temos de fazer muito mais do que não praticar o mal. Eu não faço mal a ninguém, continuo inferior. Para se tornar melhor, tem que não apenas não praticar o mal a ninguém, mas fazer o bem a muita gente, efetivamente. Então, se compadecer e seguir adiante, na verdade, é uma falsa compaixão, é uma indiferença disfarçada de compaixão. Porque se o indivíduo se compadece do sofrimento alheio, ele diz, não, as minhas coisas podem esperar, eu vou ajudar esse indivíduo. As minhas coisas eu vejo depois. O importante é que esse indivíduo seja auxiliado. Isso se chama abnegação. Isso está em o Evangelho segundo o Espiritismo, em Instruções dos Espíritos. Primeiro nós verificamos as necessidades alheias, depois nós verificamos as nossas. Porque se nós verificamos primeiro as nossas, aí está o egoísmo. E segundo o Livro dos Espíritos, e segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo neutraliza todas as virtudes. Notemos como não é simplesmente falarmos assim, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa muito boa porque eu não faço mal a ninguém. A verdade nos apresenta uma outra realidade. A realidade da lei divina. Então aqui, para que o indivíduo seja realmente diretor de uma reunião mediúnica, ele tem que ter essa qualidade. É a pessoa que, claro, se instrui e estuda a doutrina espírita, mas é a pessoa que tem elevada disposição para o bem e realiza o bem. É a pessoa que se compadece e, ao compadecer-se, ela vai lá e ajuda. Muitas vezes esquecendo de si mesmo, deixando as próprias necessidades para depois. E não apenas do círculo próximo familiar, não, ou dos amigos próximos, a qualquer indivíduo, inclusive a estranhos. Daí esse indivíduo está com uma qualidade espiritual, moral, que lhe permite sintonizar com os espíritos superiores, porque não nos enganemos também, não basta o indivíduo simplesmente sentar e se concentrar e buscar orar para uma vinculação com uma espiritualidade superior. Nós podemos até atrair pela nossa petição, se for muito sincera, os espíritos superiores. Agora, daí para captar bem o que a espiritualidade superior nos transmite, nós precisamos de recursos para isso. Acabamos de verificar que, como foi mencionado, no Evangelho do Lar, muitas vezes o benfeitor vai falar por alguém que capte a inspiração, alguém encarnado, que falará em voz alta para que os espíritos presentes, os desencarnados, em condições inferiores, ouçam e aprendam. Se os desencarnados têm essa dificuldade, ainda mais nós que estamos vinculados a um corpo ainda mais denso. Se não tivermos os recursos espirituais que nos facultem esta percepção e compreensão do pensamento de espíritos superiores, eles podem até nos ajudar magneticamente, mas dificilmente captaremos e compreenderemos as irradiações, as inspirações de mais alto. Não temos os recursos para isso. Nós não educamos a nossa mente, a alma, para a captação dessas mensagens mais sutis. Isso é educação de si mesmo.
necessário sensibilizar-se. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui o ensinamento muito próprio também para nós encarnados. E ele diz assim, que os irmãos hindus utilizavam métodos muito específicos, né? Daí ele diz assim, qual era a tarefa de Romeu e Alceste? A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados, essa função daqueles dois hindus. Então, as irradiações do presidente encarnado, aqueles dois irmãos hindus captariam e associariam essas irradiações, essas ondas psíquicas, mentais, que manipulavam o fluido cósmico universal, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõem aqueles dois trabalhadores, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, médiums e os passistas presentes, os colaboradores na sustentação do campo psíquico, elaborá-los e transfundi-los em cenas, criar paisagens, cenas, cenários ideoplásticos, laboratório do mundo invisível, de O Livro dos Médiuns, dando-lhes vida e ação. Não são cenários estáticos, não são cenas estáticas. Tem vida, é como se realmente o indivíduo estivesse naquele ambiente, naquela cidade, naquele castelo, dentro de uma casa específica, com todos. Ele tem a percepção exata de que está naquele ambiente. Tem cheiros, tem sons, é uma coisa realmente viva, mas tudo ideoplástico, manipulação fluídica, mas com as características de realidade para aqueles espíritos. Concretizando-os, materializando-os até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Ou seja, além daqueles dois especialistas, Romeu e Alceste, eles contavam com também uma equipe de apoio muito bem preparada para esse tentame. Aqui só um detalhe também interessante, para aqueles que talvez tenham dificuldade em compreender isso, a realidade daquelas criações fluídicas, nós nos recordamos das reuniões de materializações de espíritos, que ocorreram com alguns médiuns, como por exemplo com a dona Ana Prado, na cidade de Belém, no estado do Pará, uma médium, por exemplo, de Campinas, também com o grande exemplo, né, por causa da sua extraordinária faculdade mediúnica, que era extraordinária sobretudo por causa da sua moralidade, a sua elevação moral realmente, médium Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, morou em várias regiões do país, normalmente sempre em região costeira, porque era militar e especializado em artilharia de costa, costeira, enfim. Ele depois se fixa em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. E as reuniões dele, tanto em Campos quanto no Centro Espírita André Luiz, na cidade do Rio de Janeiro, se tornaram memoráveis, mesmo quando ele às vezes viajava, por exemplo, também para visitar Chico Xavier, realizava reuniões lá. Há muitos registros fotográficos de reuniões com o médium Peixotinho. Os espíritos utilizavam-se de fluidos diversos, sobretudo ectoplasma, fornecido pelo médium Peixotinho, também parte do ectoplasma fornecido pela assistência, mas sobretudo
emitido, irradiado, liberado pelo médium Peixotinho, e aglutinando, manipulando aqueles fluidos, condensavam aqueles fluidos a ponto de formarem um corpo denso material que qualquer pessoa encarnada poderia ver, não era necessário ser médium, qualquer indivíduo poderia ver, apalpar, medir pulsação, respiração, conversar com esses espíritos materializados. E era, na verdade, condensação de fluidos. Então, logo a sessão se encerrava, o espírito se desmaterializava, ou seja, aquele pensamento direcionado para a condensação de fluidos se interrompia e os fluidos se dissociavam. Boa parte do ectoplasma retornava aos corpos, sobretudo de Peixotinho, que era da maior parte, vinha dele, e desaparecia aquele corpo que se condensou e se materializou temporariamente. Então tinha realidade, tinha como aqueles espíritos perceberem densidade naquelas criações. Tudo isso feito pelos espíritos altamente especializados, Romeu e Alceste, com o auxílio de uma equipe também altamente especializada. Não é simples uma reunião mediúnica. Realmente a parte que nos cabe dos encarnados é mínima. Pelo menos que essa parte mínima a gente faça bem feita dentro das nossas possibilidades, com a maior seriedade, maior unção e devoção possível. Alguma dúvida, alguma pergunta a este ponto? Então vamos passar agora para a parte das preces e depois nós encerramos a nossa reunião.